Seja bem-vindo. Continuamos a pensar Portugal. Falamos agora de habitação, um dos maiores problemas estruturais já deste país. Portugal que, enquanto figura no conjunto de países da OCDE com mais casas por 1000 habitantes e tem até mais casas do que famílias, é ao mesmo tempo o país da União Europeia em que os preços da habitação sobem ao ritmo mais elevado e em que alugar um quarto numa grande cidade já custa mais de metade do salário mínimo. Já aqui no Conta Lá, noutros espaços de Pensar Portugal, nos dedicámos a perceber como é que aqui chegámos. Vamos hoje tentar perceber como é que daqui saímos e com a ajuda de alguns especialistas nesta área. Desde logo agradeço a presença de Luís Mendes, geógrafo da Rede Nacional de Estudos sobre Habitação, Rede H, e também do Instituto de Geografia e do Ordenamento do Território. Tiago Mota Saraiva, que é arquiteto, urbanista, professor na Universidade de Arquitetura, ou na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, assim é que é, e também o Pedro Cepeda, o presidente da Câmara de Penafiel, e Francisco Acelar, da Associação dos Mediadores do Imobiliário em Portugal. Muito obrigado aos quatro pela presença. Eu começaria pelo Luís Mendes, porque a Rede H, Luís, fez uma análise há pouco tempo para perceber que não há propriamente uma relação entre a construção ou as zonas do país em que há maior nível de nova construção e propriamente um estabilizar, já nem falamos de uma baixa de preços, de um estabilizar dos preços. E eu começo por aqui porque é normalmente a ideia que é mais habitualmente associada ao mercado da habitação, que é aquela ideia clássica liberal do mercado, de que o mercado se regula a si próprio entre a relação entre a oferta e a procura. Ora, não é isso que a Rede H percebe nesta análise que está a acontecer em Portugal. Sim, exato, obrigado pelo convite. Na verdade, o que nós procurámos nas últimas afirmações fazer foi demonstrar que essa relação não é linear entre oferta e procura. Portanto, a economia neoclássica olha na questão da habitação para a ideia de que a oferta e a procura têm comportamentos muitas vezes independentes. E isso não é assim. São altamente interdependentes. O que queremos dizer é que, por nós podermos alargar necessariamente a oferta, não quer dizer que a procura também não se alargue e não aumente. Portanto, esta ideia linear e relativamente simplista de que, aumentando a oferta, os preços, os custos da habitação, seja para compra e venda, transação, seja para, no caso, o valor do arrendamento, eventualmente possam baixar, isso não é assim tão verdadeiro. Porquê? Quando falamos da habitação, estamos a falar de um bem, de uma mercadoria, um produto que está associado a estatuto socioeconómico, não é? Como todos sabemos, mas que não é um produto normal, da economia dita normal. Ou seja, tem que ser entendido à luz de uma economia mais política e até com sensibilidade para a forma como os mercados trabalham e são produzidos socialmente. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a habitação não é o mesmo que produzir automóveis ou um determinado fruto ou telemóveis, por exemplo, ou eletrodomésticos, portanto um produto de consumo. Significa que produzir habitação tem que ter em conta essencialmente 3 fatores: localização, localização e localização. Não, agora estou a puxar a brasa à sardinha do geógrafo. A localização é fundamental. E é isso que faz a diferença no bem habitação, como produto. Em que sentido? Primeiro, a terra. A terra é um dos custos de produção que é limitada, não é? Não é ilimitada. E não são assim tantos os municípios, pelo menos no sul do país e, no geral, nas grandes áreas metropolitanas que concentram a maior parte da procura insolvente de habitação, não são assim tantos os municípios que tenham terra disponível para nova construção. Por outro lado, temos a questão das amenidades. A localização de uma habitação vai determinar o seu valor ao nível da acessibilidade, dos transportes, mas também do ponto de vista da qualidade socio-urbanística da envolvente, daquilo que a gente chama o habitat. Portanto, acesso a espaços verdes, equipamentos, comércio, os tais transportes e acessibilidades. Portanto, há aqui uma panóplia de fatores que influenciam determinantemente o valor das casas, incluindo a própria expectativa do mercado, como sabe, e da dinâmica imobiliária, e que não se prendem com o aumento da oferta. Aliás, historicamente, quando olhamos para uma curva de evolução dos valores da habitação e a curva de evolução do número de fogos disponíveis, sobretudo para compra e venda, percebemos que elas
incrivelmente coincidem, ou seja, nos períodos em que há um aumento de fogos clássicos em oferta para venda, os preços também aumentam. Portanto, isto significa que, de facto, esse dogma liberal de que maior oferta traz baixa de preços não corresponde inteiramente à verdade. É essa a nossa tese. Muito bem, olhamos também para o mercado, Francisco Bacelar. Há vários anos que se fala de um hipotético pico enfim, de preços e de procura. A verdade é que constantemente esse pico não se atinge. É isso que tenho percebido, não tem havido variações e olhamos, por exemplo, para a pandemia, quando se esperava que o mercado viesse a ceder um pouco, isso não aconteceu. Mas há uma razão muito lógica para isso. Nós temos que ver que até à crise de 2008, 2009, nós tínhamos imensas casas a serem construídas, agora não me recordo dos números em concreto e não queria estar a errar, mas tínhamos imensa construção e depois da crise passámos a ter 10% da construção que tínhamos anteriormente. E isto manteve-se durante uma década praticamente. Portanto, é lógico que para voltar aos níveis, salvo erro, agora já me estou a lembrar dos números, cerca de 50, 60 mil casas de produção anual, nós andávamos nos 10, 12 mil, salvo erro. Portanto, não era bem 10%, mas eram 15% daquilo que se produzia anteriormente. Se durante 10 anos nós não temos essa capacidade de produção, obviamente que mais à frente ela vai faltar. Ainda para mais, quando nos últimos anos todos temos visto o que é que tem acontecido com a imigração e a procura crescente. Temos, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística muito recentes, existem neste momento pessoas que vieram do estrangeiro, cerca de 1.500.000 pessoas, à volta disso, sendo 700 mil brasileiros, por exemplo. E nos brasileiros nós temos de facto muita gente que vem para o mercado de arrendamento, mas temos, e até se calhar eu diria, atrever-me a dizer que antes desta grande procura de brasileiros, estávamos a ter muitos brasileiros, mas era os brasileiros endinheirados, digamos assim. Eu próprio cheguei a fazer alguns negócios com alguns brasileiros dessa faixa e portanto isso foi fomentando o interesse em recuperar o nível de construção que tínhamos anteriormente e agora a necessidade. Agora temos um problema, que é, começou-se a construir muito mais, mas na construção a coisa não é como fazer um telemóvel, desenha-se, projeta-se e se calhar em meia dúzia de meses ele está pronto. Na construção às vezes podemos fazer 5 ou 10 anos para desenvolver um projeto. Depois temos a questão da burocracia, as coisas demoram muito tempo. E depois tivemos aqui a questão da pandemia, que muitos projetos ficaram parados. Eu ainda estive agora na semana passada, na Semana da Reabilitação, e há um gráfico que me ficou na cabeça, que foi 2020, a construção ainda foi mais ou menos idêntica a 2019. 2021 deu um salto quase para o triplo. Porque em 2020 os projetos ficaram ali retidos na gaveta à espera de 2021. Então em 2021 foi o 2020 que já devia ter crescido e não cresceu pela pandemia, a soma de 2021 e algumas coisas que já vinham de trás também, e portanto deu um pico de 3 vezes mais, salvo erro, do que 2020. Portanto, entretanto, para recuperarmos estes níveis de procura, para chegarmos aos níveis de procura que entretanto temos devido às pessoas que vêm de fora, os preços foram aumentando porque de facto havia muita procura e muito pouca oferta. E eu não desminto aquilo que disse há bocadinho, eu concordo consigo, de facto não é só esta relação, mas também é muito esta relação. Há muita procura, há muito pouca oferta, nomeadamente a nível do arrendamento. Temos muito pouca gente a querer arrendar porque temos imensos problemas ainda hoje com a legislação do arrendamento e há muitas casas fechadas. Temos cerca de 300 ou 400 mil casas fechadas no país de segunda habitação que poderiam estar no mercado de arrendamento e não estão. Porquê? Porque as pessoas têm receio de as colocar no mercado de arrendamento. Já se fizeram imensas tentativas, o arrendamento acessível, que não teve grande sucesso. De todo. E nós participámos enquanto associação, na altura em que estava lá a Secretária de Estado da Habitação, a arquiteta Ana Pinho, e que se esforçou imenso no seu período à frente da Secretaria de Estado para que o arrendamento acessível funcionasse, mas não funciona, apesar dos incentivos e isso tudo, porque as pessoas têm receio. E, portanto, enquanto nós não tivermos estabilidade
governativa e que não temos tido também nos últimos anos, não é? Vejam só o número de eleições que tivemos, os governos que caíram, eleições precipitadas, isso tudo. Os estrangeiros não venham, mas não venham ao nível que nós queríamos, e os investidores portugueses deixam-se estar na expectativa, à espera de melhores alturas para poderem colocar no mercado as suas casas sem correrem os riscos que atualmente correm. Muito bem. De facto, o programa de arrendamento acessível, e para que se perceba, concede uma isenção fiscal, uma isenção total da tributação sobre os rendimentos prediais obtidos com rendas que fiquem 20% abaixo da mediana do mercado. Ao abrigo deste programa, atualmente só há 2.700 contratos em vigor, ou seja, 0,5% do total de contratos de arrendamento habitacional, ou seja, há aqui qualquer coisa, Tiago Mota Saraiva, que está a falhar no sentido de colocar aquelas casas, e volto ao valor ou à informação que dei no início, de que Portugal efetivamente tem mais casas, provavelmente, do que famílias, numa relação de 6 milhões para 4 milhões mais ou menos, mas falta colocar as casas no mercado. O que se calhar prova que não é preciso construir mais. Ou seja, que andamos num logro quando se diz que é preciso construir mais casas, e que de facto nós já construímos, temos de trabalhar, aliás, a Comissão Europeia já nos diz isso, neste momento já nos intimou Portugal a fazer qualquer coisa no sentido de ter políticas públicas para resolver o problema das casas vagas. Porque o problema das casas vagas é, de facto, uma coisa que pode, num tempo real, no presente, começar a resolver a situação da habitação. Temos mais de 720 mil casas vagas diagnosticadas no censo. É óbvio que algumas delas estão para venda, estão para alugar, portanto, estão em transição, mas muitas delas são casas que estão disponíveis. Aliás, o que o censo nos diz é que 2/3 destas casas, com pequenas obras ou sem obras, estão disponíveis. E o principal problema tem a ver com o facto de nós termos uma economia de habitação muito mercantilizada e, de facto, grande parte das casas são casas que são consideradas ativos imobiliários por parte dos investidores. Ou seja, não são construídas para serem casas, para serem habitações, são para ser ativos imobiliários. Eu dou um exemplo, por exemplo, em Lisboa, que é uma torre, portanto, é uma coisa que é a Infinity Tower. Consta que não há números oficiais, é um privado, mas consta que não estará toda ela vendida, mas 20% ocupada. E são casas que estão vagas, 80% dos tais são 110 fogos, 119 fogos. Portanto, estão vazias. Porquê? Elas foram construídas muito mais por gente que se calhar até que vêm de fora de Portugal, que se calhar até nem vêm a Portugal, que estão cá, são investidores e que estão a fazer ativos imobiliários. Aquelas casas são aquelas casas vagas que estão registadas no censo. Portanto, muitas delas não são. Muitas vezes fala-se sobre o que é que são as casas vagas e, sobretudo, que casas vagas é que teriam interesse para políticas de habitação. E conota-se com a casa da pessoa que investiu para uma poupança e que está à espera do filho que está de Erasmus para dar a casa. Não são essas casas que interessam para as políticas de habitação. São as casas que de facto que não estão no mercado, que estão subutilizadas e que são ativos imobiliários. E isso é um problema, de facto. Tem vindo a ser um problema. Porquê é que as casas não... Porquê é que a dinâmica do arrendamento não funciona e, por mais incentivos que haja, controlando rendas, tentando que os senhorios entrem nestes programas de renda acessível, porquê é que isso não funciona? Porque temos um mercado extremamente desregulado. Aliás, Portugal, há que dizê-lo, sobretudo para o inquilinato, é altamente desregulado. Porquê? Porque neste momento é muito difícil, nos grandes centros urbanos, das áreas metropolitanas, ter um contrato de arrendamento com mais de um ano. Ora, digam-me lá, qual é a família que quer estar sob risco? A família com filhos, por exemplo, com escolas ali, ou seja, a sedimentar-se num território com filhos, com escolas, não podem ter contratos de um ano. Portanto, uma das coisas que foi extremamente desregulada ao longo dos anos foi esta permissividade dos contratos de realmente curto tempo. Outra questão tem a ver com de facto, a economia foi permitindo com que o mercado de arrendamento fosse escalando. Portugal não tinha, durante muitos anos, é óbvio que Portugal teve o congelamento das rendas, contra o qual
se calhar todos estamos. O congelamento faz com que um sistema que é injusto permaneça injusto durante o período de congelamento. Portanto, é um sistema que não funciona. Eu acho, aliás, eu e a Comissão Europeia, que já indicou também a Portugal, que diz que temos de controlar as rendas. Portanto, naquilo que muitas vezes é afeto a uma visão de esquerda, assumido pela Comissão Europeia, assumido a dizer vocês têm que controlar as rendas, porque nós não temos, já tivemos, no Mais Habitação tivemos durante um período de 2 anos, um período de uma certa regulação que tinha só a ver com isto. Para novos contratos havia uma percentagem que se podia aumentar, ou seja, queria dizer que o contrato acabava, era, digamos, 1.000 euros, por exemplo, e já só se podia, hoje já se pode outra vez, porque este governo já veio desregular novamente, portanto já revogou esta medida, portanto, a seguir eu posso alugar uma casa por 1.000 euros, posso alugar por 3.000 euros, desde que o mercado pague por isso, mas na verdade isso é um caso, somos um dos poucos países que não tem esta regulação mínima, que na verdade cria uma coisa, que é uma espada de Damócles sobre todos os inquilinos, é uma pressão inacreditável. Portanto, porque é que as pessoas, de facto, um dos grandes fatores que os inquilinos estão sempre em transição para comprarem uma casa, tem a ver com isto, tem a ver com a falta de segurança. Fala-se muito da segurança do senhorio, mas fala-se pouco da segurança do inquilino. E, na verdade, o que a lei deve fazer é criar um sistema justo para os dois lados. E não tem feito isso, sobretudo a partir... Bem, na verdade, diz-se muito que é a lei do arrendamento, a chamada Lei Cristas de 2012, mas, na verdade, já desde o tempo do José Sócrates, 2007, com o NERRAU, com o novo regime de arrendamento urbano, já houve um sentido de regulação. Há, de facto, um controle de rendas anterior a 90, portanto, um controle de rendas, não um congelamento, porque as pessoas vão sendo aumentadas, mas esse resulta de uma situação que nós não vamos conseguir resolver. Estamos a falar, sobretudo, de pessoas, neste momento, com mais de 70 anos, e que está em diminuição. Já são menos de 120 mil casas. Portanto, já não é minimamente significativo esse grupo de casas, já não é minimamente significativo, já não tem reflexo, e espero, sobretudo, pela sua dimensão social e porque no final de vida, a partir dos 70 anos, mudar uma casa é uma coisa de extrema violência. Portanto, esperemos, e há alguns partidos que ainda defendem este ataque, que é um ataque, desculpem, eu vou dizer isto porque é de facto, eu conheço muitos casos ainda assim de pessoas com mais de 70 anos que têm contratos muito antigos, e tirá-las das casas é uma coisa absurda neste momento, porque nunca foi feita uma portaria decente que pudesse de alguma forma cobrir estas rendas, porque estas pessoas não só têm contratos anteriores a 90, como também têm condições de recursos relativamente baixos, têm de aprovar anualmente, se o senhorio o permitir. Portanto, temos aqui um cenário em que houve imensa, e ainda continua a existir este culto da desregulamentação e da falta de controle, e enquanto nós não pusermos cobro a isso, não conseguimos resolver. E deixem-me só concluir isto dizendo que, inclusivamente, a União Europeia durante muitos anos disse que não financiava a habitação pública. Dizia que o Estado não era a competência de construir habitação pública. Neste momento, há uma completa inversão de paradigma. Há uma lógica de não é assim, e neste momento as orientações que Portugal tem são 3. Senão não vai haver mais financiamentos europeus para Portugal. São 3. Controle do alojamento local, controle de rendas, políticas de controle de rendas e políticas relativamente aos fogos vagos. O que fazer? E se o Governo não legislar sobre esta matéria, e parece que não está a legislar, nós vamos ficar completamente fora dos próximos quadros europeus. Muito bem, vamos já abordar com mais concretamente essa questão de como é que se pode habitar as casas vazias, mas Pedro Cepeda, a Penafiel, sendo um concelho fortemente industrializado, também tem, nesta altura, já é transversal ao país todo quase, um problema de habitação que é mais ou menos recente. Como é que projeta a intervenção no mercado, a intervenção que é possível a um município, claro? Bom, eu começava por dizer que, de facto, o problema da habitação divide-se, do meu ponto de vista, em 2 componentes. A primeira, da dificuldade de acesso por parte das famílias, atendendo ao elevado preço de habitação. Basta recordar que em 10 anos o preço da habitação aumentou cerca de 75% e o rendimento das famílias aumentou só 15%. Logo aí é um indicador de que, de facto,
à habitação e o acesso à habitação é cada vez menos democrático e, por outro lado, também uma certa pouca racionalidade daquilo que é a ocupação do nosso parque habitacional, pelas tais 723 mil casas que estão devolutas, mas também porque a oferta que existe, muitas das vezes, e nos anos 70 ou 80, o principal número de casas que eram construídas eram tipologias T4, T5, que hoje não correspondem àquilo que é a maioria da procura. Ou seja, temos uma oferta de tipologias com grandes dimensões, quando sabemos que cada vez mais existem mais casais, aliás, famílias monoparentais, que as pessoas vivem cada vez mais sozinhas e, portanto, daí também haver esta procura crescente por parte do mercado imobiliário. Por outro lado, há também um dado que eu queria aqui trazer e que obviamente que se verifica em Penafiel, mas em todo o país, que tem a ver com o tempo que os jovens permanecem na casa dos pais, que comparativamente com os dados do resto da Europa é algo incompreensível. 60% dos jovens até aos 29 anos mantêm-se na casa dos seus pais e mantêm-se seguramente porque não têm capacidade de ter acesso a uma habitação que seja digna e que seja, sobretudo, tenham capacidade financeira para comprar ou arrendar. No caso de Penafiel, nós temos, sobretudo, feito um esforço no apoio ao arrendamento. Temos neste momento em construção um novo conjunto habitacional financiado pelo PRR. Nós estamos a falar de uma oferta que irá aumentar 20 fogos no nosso concelho, um investimento de 2 milhões de euros, um esforço significativo do PRR, mas na verdade esses 2 milhões de euros vão se refletir em 20 famílias que vão ter acesso a casas de custos controlados, com renda controlada. E a nossa estratégia tem sido, sobretudo, do apoio ao arrendamento. É uma estratégia que vem do tempo da crise financeira, que era uma estratégia pontual, atendendo às dificuldades que as famílias de Penafiel e do país estavam a passar, mas que acabou por transformar-se numa política estrutural do nosso concelho. No ano de 2024, no anterior ano económico, nós apoiamos 300 famílias com esse programa de apoio à renda, com um investimento de cerca de 200 mil euros. E, portanto, acho que muitas das vezes os municípios têm que mudar um bocadinho esta lógica, não seguirem só essas tendências de políticas públicas que é preciso mais construção pública. A construção pública é importante e o parque habitacional público é importante, obviamente que sim, e quando temos instrumentos financeiros como o PRR devemos aproveitá-lo, seria uma má gestão não aproveitar esse instrumento por parte dos municípios, mas acho que essas políticas de apoio ao arrendamento para que as pessoas possam ter em determinada fase da sua vida que estão a passar mais dificuldades ou numa transição de dificuldades económicas, terem esse apoio que lhes permite não terem que mudar de casa, permanecer na casa onde estão, acho que é fundamental e, de facto, os números, no caso Penafiel, evidenciam que esse apoio ao arrendamento acaba por ter um impacto muito maior no número de famílias, muito mais alargado do que propriamente a construção de habitação nova. Ainda que não ataque o problema, ou seja, esse apoio à renda, no fundo, mantém os preços do mercado, é esse o calcanhar daqueles. Sim, é no fundo uma subsidiação pública àquilo que é o problema que existe no mercado. De qualquer forma, eu entendo que estes financiamentos que existem do PRR, seja do Portal 2030, e o Governo anunciou agora recentemente uma contratualização com a linha BEI de um volume de investimento muito grande para investir na habitação pública, acho que esses recursos públicos devem ser, sobretudo, investidos em projetos que sejam inovadores. Desde logo, a habitação colaborativa. Nós, em Penafiel, temos neste momento uma experiência que está a ser financiada pelo PRR e que está em construção, de um prédio, de uma habitação que é composta por pequenos apartamentos destinado a pessoas idosas e que depois, no resto do chão, tem um conjunto de valências, sejam lavandarias comunitárias, refeitórios comunitários, cozinhas comunitárias, que permitam às pessoas com uma idade mais avançada poderem ter a sua privacidade, mas depois fazerem toda a vida social nesses espaços comuns. E isso poderá ser também, por exemplo, uma estratégia para que essas pessoas que falámos há pouco, que têm uma idade mais avançada, que muitas das vezes vivem em casas muito grandes, com pouco conforto térmico, até isoladas, com casas sobredimensionadas para aquilo que são as necessidades, poderem também ser incentivadas a fazer parte desses projetos que são inovadores e que essas casas que ocupam neste momento sejam colocadas no mercado de habitação, de arrendamento, para dessa forma podermos também conseguir fazer essa tal ocupação mais racional. No âmbito daquilo que é o apoio aos jovens e tentando combater aquele indicador que falava há pouco,
acho que também nessa área seria muito importante os municípios e o próprio país investirem cada vez mais em soluções de habitação também colaborativa. Nós sabemos que hoje a Lei dos Solos permite, obviamente tem que ser sempre utilizado este instrumento com critério e com muito cuidado, mas de algum solo que não é urbano, transformá-los em projetos de habitação. E aí entendemos, e a Penafiel vai iniciar um projeto nesse sentido, de criar habitação colaborativa e que sejam também habitações evolutivas, ou seja, um jovem que acaba a sua licenciatura, que acaba o seu curso, ou um jovem que começou a trabalhar, precisa de uma pequena vivenda, se calhar, de um V1, mas que depois, quando se casa ou quando tem um filho, essa vivenda poderá evoluir no sentido de ter mais um quarto. E, portanto, estamos a procurar desenvolver esse projeto de um conceito de habitação que seja colaborativa, tendo um conjunto de espaços públicos e de usufruto para toda a comunidade que vive nesses empreendimentos, mas que possa também ser evolutiva, ou seja, no início da carreira, uma pessoa jovem pode adquirir essa casa de pequenas dimensões, que obviamente assim também será um esforço financeiro menor, mas que depois, à medida que vai consolidando o seu trabalho, que vai consolidando os seus rendimentos e que a família aumenta, possa ter desde logo no projeto já a expansão desse ponto de vista modular e evolutivo dessa habitação. Muito bem. Francisco Bacelar, já aqui por mais do que uma vez aflorámos o conceito do mais habitação. Nessa altura, o pacote de medidas 2022-2023 foi desenhado pelo governo de António Costa, foi criticado em quase todos os quadrantes, à esquerda porque era muito permissivo, acho que não ia longe demais, à direita porque era radical demais. Eu pergunto-lhe como é que o mercado assimilou aquelas medidas e já agora, aproveitando para fazer essa evolução também, o facto de o governo de Luís Montenegro ter revogado algumas medidas, ter estipulado o número de 59 mil novos fogos até 2030, como é que isso pode também resultar no mercado, numa estabilização de preços, ou vai potenciar também a procura? Pode ir por partes. Eu sei que fracionei muito a pergunta. Comecemos pelo mais habitação. Mas vamos pelo mais habitação. Não ia começar por aí, mas pronto. Mas pelo mais habitação. Eu acho que não houve tempo sequer para as medidas serem implementadas, porque entretanto o governo caiu, não é? E pouco tempo depois, e andámos aqui às volandas, depois começou outro governo e a seguir tivemos novamente eleições. Fala-se muito da sensibilidade do mercado e fala-se muito, mas devem ter recebido... Continuamos a ter os mesmos feedbacks, quer dizer, continua a haver imensa procura, inexplicavelmente, porque eu posso dizer que ando há 41 anos nesta atividade e nunca vi tanta procura como agora, apesar de ter vivido os tempos do bonificado, que também havia imensa, mas nada como agora e de vários quadrantes, porque antigamente eram só mesmo os portugueses, agora temos os portugueses, os estrangeiros com pouco dinheiro e os estrangeiros com muito dinheiro, portanto temos as duas coisas. Vocês não imaginam a quantidade de chamadas que eu recebo de pessoas desesperadas. Eu tenho uma imobiliária, obviamente, para estar na associação tenho que trabalhar na atividade e o meu número é o número geral, portanto, sempre que as chamadas não são direcionadas, as pessoas andam em desespero, começam a ligar para as imobiliárias. Eu todos os dias recebo uma dezena, pelo menos, de chamadas de pessoas, ainda hoje recebi há bocadinho à hora do almoço, da Baixa da Banheira. As pessoas estão desesperadas e já ligam para qualquer lado. Queriam uma casa na Baixa da Banheira, ligam para o Porto. Já nem veem para onde é que ligam para toda a gente, porque não encontram casas disponíveis. E, portanto, nessa medida, nós precisamos, de facto, de subir a fasquia dos 2% de habitação pública que temos. Isso é inegável e as medidas que agora teremos serão para as tais 59 mil casas. Esperemos é que elas se construam, porque as 26 ainda estamos à espera. As 26 mil, já se sabe que é só 13 mil, se for 13 mil é bom. Os prazos foram caindo e nunca mais esperemos que agora seja verdade e que se consigam. E se calhar não serão suficientes, porque o grande problema está aí, é que continua a haver procura, têm-se vendido, nomeadamente eu tenho participado em vendas em planta, mas imensas, uma coisa enorme. É indicativo da extrema pressão do... É este indicativo da extrema pressão e a preços que eu sou católico, de vez em quando até me penso, quando vejo as tabelas de preços, não se vai vender a ninguém, o que é facto é que se põe no mercado e vende-se. Mas não é o cliente final que está a comprar. É algum, mas não é.
É muita gente. Investimento estrangeiro, sobretudo. E muito português também. Pessoas que têm o dinheiro no Cerca de banco, metade não do rende o investimento suficiente. estrangeiro é direcionado para a habitação. Isto quer dizer alguma coisa? Exatamente. E, portanto, a minha pergunta é, será que mais à frente, quando a construção e o nível de oferta começar a contrabalançar com a procura e a procura deixe de ser tão forte, será que essas casas se vão revender? Eu continuo a acreditar que sim, porque de facto isso tem vindo a acontecer. Agora, se vai ser eterno, não. Eu acredito que isto tem que ter um limite, mas não consigo fixá-lo no espaço temporal. E as vezes que já o fiz no passado, arrependi-me, portanto é melhor ficar calado e não dizer mais nada sobre isso. Porque de facto já cheguei a perspectivar há 2 ou 3 anos atrás, isto é mais um anito e de facto passaram 2 ou 3 anos, continuamos, portanto agora é melhor não dizer mais nada. Portanto, se de facto estas 59 mil casas forem construídas, vai ajudar bastante, mas não vai resolver o problema. Porque as pessoas, os senhorios não querem arrendar e já aqui debatemos de várias formas e com várias perspectivas e vários pontos de vista. Eu comungo de alguns, não comungo tanto de outros, mas pronto. O que é facto é que a maior parte das carteiras dos portugueses com os salários que temos em Portugal não consegue sequer pagar uma renda aos preços que elas agora estão. E nas tais localizações que o meu amigo diz, e muito bem. E para ir para fora, vamos ver quais são as redes viárias que depois temos para as pessoas trabalharem no centro. E continuamos a não ter. São más, demoram imenso tempo. Eu, por exemplo, não moro em Lisboa e Deus-me livre se teria que morar em Lisboa, mas imagino o sacrifício que é aquela gente que anda todos os dias 2 horas talvez para ir para o trabalho, em transportes públicos e outras 2 horas ao fim do dia. Com 8 horas de trabalho, só fazer as contas, não sobra quase nada. São vidas que... E nós não queremos isso. Portanto, o que nós temos é que também criar novas centralidades para conseguir fazer outro tipo de construção. E aqui eu sou muito adepto da construção cooperativa e já disse isto há vários anos que ando a dizer isto. E agora parece que estão a começar a pensar nisso, na construção cooperativa. Não concorda? Não, acho que não estão a pensar nisso. Ou seja, por exemplo, Mais Habitação tem a nova geração de habitação. Está na lei a nova geração de habitação de cooperativas. O IRU lançou uma manifestação de interesse em 2024. Nunca mais aconteceu. Mas o Governo está a movimentar-se nesse sentido. Aliás, ainda a semana passada, numa intervenção que estive a assistir ao vivo do Ministro das Infraestruturas, ele falou nisso e tem... E uma outra coisa que nós não temos valorizado o suficiente e que está a surgir aí, que deveria ser mais apoiado, é a construção em fábrica. Seja LSF, seja em madeira, era muito mais fácil, era muito mais económico e satisfazíamos muito mais depressa o mercado e ficávamos todos muito mais satisfeitos. Só que não se dá a devida atenção, nem existem ainda os incentivos fiscais para isso. Aqui há 1 ano e tal atrás eu estabeleci um protocolo com uma fábrica de construção desse tipo, não vou dizer qual para não estar aqui a dizer que puxa brasa à sardinha, e fiz as contas que na altura andaria a construção entre 1.000 e 1.200 euros o metro quadrado, mas depois levava 23% de IVA em cima e já ficava para os preços do mercado, ia para 1.500, 1.600 euros ou 1.700 euros o preço do metro quadrado da construção. Se isso juntarmos os solos mais as licenças e não sei o que vai facilmente para 3.000 euros. E fazer uma casa de 100 metros quadrados para 3.000 euros, se não estou em erro, e acho que contabilizo melhor que o António Guterres, são 300.000 euros, não são? Um empréstimo de 300.000 euros, mesmo assim, não é qualquer família, mesmo com rendimentos de 1.500 euros cada um, que paga facilmente, ou que aguenta durante muito tempo a pagar. Como é que resolvemos isto? Luís Mendes, vamos então à intervenção que defendeu, como o Tiago Mota Saraiva. Porquê é que não há mais intervenção? Porque é que o mercado se desregulou até a este ponto e que intervenção é que pode e deve existir por parte do Governo? Bom, isso há um caderno de encargos. Isso é um programa inteiro só. Sim, diga lá então qual é a bala de prata para resolvermos o problema. Não, eu diria que há aqui uma questão que todos falaram. Há uma desregulação do mercado de arrendamento. Não é credível. Há um mismatch, portanto, um desentendimento grande entre oferta e procura, um desfazamento muito grande. E enquanto esse mercado não for regularizado, tornado transparente e credibilizado, a situação
não vai melhorar, porque é um mercado de arrendamento que responde pontualmente e rapidamente a necessidades de habitação que tenham que ver, por exemplo, com mobilidade laboral. E, aliás, até é um reflexo de modernidade social e económica. As sociedades mais avançadas e desenvolvidas têm um mercado de arrendamento robusto, porque percebem que é fundamental. Nós não temos médicos no Algarve e não temos falta de profissionais em várias regiões, exatamente porque o mercado de habitação e de arrendamento não funcionam. Mas, antes de irmos às soluções, há obviamente aqui uma crescente financiarização da habitação, de que o Tiago já falou, para além de uma série de causas que têm a ver com a falta de confiança dos senhorios no mercado de arrendamento, dos particulares, dos pequenos particulares. Há ao mesmo tempo uma quantidade tremenda de devolutos que foram uma oportunidade de negócio imobiliário muito grande no centro das principais cidades, e isso foi alimentado por uma procura praticamente infinita, porque é isso que nós devemos ter em mente, é que estamos a falar de uma Lisboa e de um Porto e de outras capitais de distrito que estão lançadas no mercado global. E neste momento a base de procura é praticamente infinita. E, portanto, nós temos que ter isso presente, não é? Isto gera uma atração muito grande do ponto de vista do investimento imobiliário, não é? Que é injetado no ambiente construído e que coloca a casa não já como bem ou mercadoria, mas como ativo financeiro. E, portanto, os valores descolam muitas vezes daquilo que as famílias podem adquirir, não é? Depois há uma falta de habitação pública gritante. Ao longo de décadas e que ultrapassam muito o período da democracia, há uma falta muito grande de investimento em habitação pública. Portanto, aliás, investiu-se em 25 anos, de 86 a 2012, investiu-se em habitação e 75% desse investimento foi para o crédito bonificado, não foi para a construção pura e dura, para o Estado executor da habitação pública. Estamos a falar do mesmo do que se hoje se paga por ano à subcontratação do setor privado em articulação com o SNS, só para terem uma noção. Portanto, em 25 anos de habitação, portanto, a habitação claramente como um pilar social do Estado de Providência e claramente relegado para segundo plano. Estas são, assim, basicamente as causas de uma forma muito ligeira e rápida. Soluções. Não há, de facto, uma bala de prata. Aquilo que temos defendido na Rede H, e que eu particularmente tenho defendido, é que precisamos de uma policy mix, ou seja, de uma mistura de políticas que têm que ser calibradas face ao tempo e ao espaço, ou seja, medidas para Penafiel não são as mesmas medidas para Lisboa, regular o alojamento local em Lisboa, se calhar não se deve fazer na Sertã ou em Santana, ou no interior do país, onde estive há uma semana muito bem acolhido no Algarve Barrocal e onde o alojamento local é fundamental no interior. Portanto, as medidas têm que ser calibradas no espaço e no tempo. Esta é uma tese importante, porque isto depois põe por terra toda a descontinuidade de políticas que o Sr. Presidente vinha a apresentar e que, de facto, não marcam uma continuidade necessária para que a política pública de habitação se alicerce em, digamos, em pilares fortes e contínuos, que deem estabilidade ao próprio mercado, mas depois também respondam aos interesses que o Estado tem que cumprir perante as populações e os mais vulneráveis. Portanto, nós precisamos, em primeiro lugar, de alargar massivamente a oferta pública de habitação. E isso, eu detesto dizê-lo aqui, as 59 mil casas não vão ser construídas, Sr. Presidente, não vão ser construídas, e a única forma que muitas câmaras municipais têm vencido o problema, os obstáculos que têm em conseguir construção a custo controlado e acessível e em quantidade, para irmos para além dessas dezenas de fogos, que são muito importantes, o Poder Municipal está a fazer um esforço muito grande, mas perante as contrariedades da indústria da construção e agora com a lei da nacionalidade, desmintam-me, a questão da mão de obra vai ser um desafio iminente. Os setores da hotelaria, da restauração, do turismo, da construção já vieram a público dizer que temos aqui desafios pela frente. Portanto, a indústria da construção que não é operativa, não é? Como é que nós conseguimos vencer isto? Como é que pomos mais casas no mercado ou em habitação pública? Indo aos devolutos. E isto é uma questão que é importante, que me parece sempre envolta em algum preconceito ideológico, que tem que ver com o direito à propriedade. Exatamente. É que é uma Era aí que eu queria irracionalidade. Os É devolutos, possível alterar esse conceito de o Estado, propriedade? eu penso que o Estado tem que dar garantias
do ponto de vista fiscal, como fiador, digamos assim, num programa de subsidiação que deve ser de curto prazo. Nós defendemos que são programas que devem ser de curto prazo. Não caímos no erro do controle de rendas, mas ao contrário. Portanto, lá está o calibrar. Estão a perceber? Portanto, o Estado tem que dar garantias aos proprietários que podem colocar as suas casas no mercado de arrendamento em oferta acessível, portanto, em arrendamento acessível. O que quer dizer é que não é a 20% abaixo da medida no mercado. Quer dizer que o que se paga por uma casa, ou pela renda, ou pela prestação ao banco, não deve ultrapassar 30% do rendimento familiar, o que é a taxa de esforço institucionalmente recomendada. Portanto, estava eu a dizer, desculpe, isto é tão complexo que eu perco-me no fio do... Que o Estado devia, no fundo, estava a fazer um conceito de posse administrativa. Primeiro, o Estado tem que não só construir mais, não temos que ir à posse administrativa. E eu vou dar-lhe já um exemplo. Não temos que ir aí. O Estado, como é que o Estado pode intervir? Primeira coisa, muitas câmaras estão a ir aos leilões da banca e em casas hipotecadas adquirem as casas por um custo relativamente baixo, muito abaixo do mercado, que são casas que estão em leilão, e reabilitam com pequenas obras, muitas vezes nem chegam a reabilitar, e colocam-nos em bolsas de habitação pública para arrendamento social, etc. Pronto, primeira coisa. Portanto, aproveitar os devolutos. Temos uma base de 1.800.000 casas, para além do número de famílias. As famílias em necessidade rondam as 150 mil, entre 135 mil e 150 mil. O que significa que só dos 725 mil, que os seus autores aqui falaram, e muito bem, de devolutos, sendo que metade está muito afeta à compra e venda e outra metade pode eventualmente ser alojamento local, casas de imigrantes, etc., há, pelo menos um estudo IRU comprova isso, há 250 mil devolutos, sobretudo concentrados no litoral e em Lisboa e no Porto, que podiam ser mobilizados com apoios do Estado, incentivos fiscais, despenalização fiscal a quem os colocar no mercado e aí temos que ir por uma no cravo e outra na ferradura, penalizar fortemente a quem mantém devolutos, portanto, durante muitos anos. Nós vamos aos centros das principais cidades e temos prédios inteiros devolutos por décadas. Isto é completamente imoral, não é? À luz da muitas necessidade. vezes a ver com questões de partilhas. Há É muitos verdade. casos desses. Não foi falado A aqui justiça pelo é muito Tiago. demorada e As heranças indevisas são uma das causas, talvez a maior, dos devolutos. Por isso é que também se deveria operar ao nível da mediação imobiliária. E há hoje setores que estão a evoluir nesse sentido, no sentido de desbloquear esses casos. Tem toda a razão. Eu diria desenvolver novas formas de cooperativismo, aqui também já foi referido, sem dúvida, mas que não se repitam, e o Tiago poderá falar sobre isso, que não se repitam as fórmulas dos anos 70 e 80, com toda a nobreza que o movimento cooperativo respondeu à necessidade de criar habitação, mas que defraudou, em certa medida, a permanência dessa propriedade nesse regime, permitindo que ela fosse alienada para o mercado privado. Apostar também na tal estabilidade do mercado. E eu aqui concluo com o seguinte: nós precisamos de uma nova lei do arrendamento. A lei que está em vigor, ela, diz a Helena Rossetti, e com razão, está cheia de botox. É uma lei antiga, já não serve ninguém, é uma lei desequilibrada, neoliberal. O mercado de arrendamento pauta-se do ponto de vista legal, por uma bipolaridade muito grande. Quando a esquerda está no poder, dá tudo ao direito à habitação e ao inclinado, praticamente. Quando temos a direita no poder, lá vamos nós ao direito à propriedade. Quando não percebemos que o direito à habitação se concretiza pelo direito também à propriedade e que os dois podem ser conciliáveis, e o mais habitação deu cartas, não é? Portanto, nós precisamos de um mercado de arrendamento mais credível, uma nova lei do arrendamento, mais justiça fiscal para os proprietários. Por exemplo, os proprietários neste momento pagam o mesmo em termos de carga fiscal, independentemente do preço de valor por metro quadrado que praticam, não é? Ora, poder-se-ia, não é? Poder-se indexar ou tornar gradativo o pagamento fiscal em função do valor praticado por metro quadrado. Quer dizer que um senhorio praticasse um valor mais acessível pagaria menos e vice-versa. E precisamos, para isso, tornar o mercado mais transparente. O que é que nós precisamos urgentemente? Duas coisas. A criação de uma entidade reguladora do arrendamento. Nós não temos, até isto que nós estamos aqui a fazer hoje é regulado do ponto de vista por um código e por um regulamento. Eu não estou a falar de lei, estou a falar de um regulamento específico que controla a atividade, não é? A comunicação social.
Nós precisamos de uma entidade reguladora do arrendamento, que seja criada, independente, e que permita auxiliar, por exemplo, a possibilidade de uma construção, de uma plataforma. Atenção que o Governo está a pensar neste momento nisto. Este Governo, Sim. Uma plataforma que aloque toda a oferta arrendada de forma transparente, disponível, com valores de renda por metro quadrado, área útil alocada, até condições do próprio fogo, em função das classes, por exemplo, dos censos, para permitir estudos, em termos de conservação. Portanto, essa plataforma tornaria o mercado muito mais transparente e combateria a informalidade, que neste momento o estudo da Inspeção-Geral das Finanças comprova, estamos a falar de quase 60% do mercado de arrendamento numa situação de informalidade. Trata-se de um buraco negro que distorce tudo à volta, distorce os preços de uma forma brutal e cria fenómenos de extrema injustiça entre os proprietários. Muito bem, Tiago Mota Saraiva queria referir-se a algo que o Luís Mendes estava a dizer, mas eu, para não perder tempo nas perguntas, faço-lhe uma pergunta e tem a ver também com o movimento cooperativo. É público que é defensor do movimento cooperativo, terá de facto a virtude de aproximar o valor da casa ao custo de construção, mas não é uma prática generalizada. Consegue perceber porquê? Consigo. Acho que temos vários fatores. Em primeiro lugar, deixe-me só fazer aqui uma breve nuance sobre a questão da habitação pública, que todos concordamos que devemos ter mais casas públicas, devemos subir daquele número que nos envergonha de 2% de casas públicas. É dos piores. Como? É dos piores, se não o pior deles. Exatamente. Nós temos dois números que são os piores, que é este número de 2% e a relação que nós temos entre os salários, ou seja, o rendimento da mediana das pessoas, e o custo da casa, o custo de acesso à casa. Esses somos dos piores do mundo. É o pior em 2025, é o pior da União Europeia, e mesmo por comparação com os Estados Unidos, comparação com vários países, nós estamos no pior rácio. E esse é o rácio que importa. Ou seja, e isso eu digo de uma forma muito clara. Nós estamos a destruturar a nossa sociedade se não intervirmos ou de um lado ou do outro. Ou seja, ou nós vamos regular o valor das casas, ou nós intervimos seriamente no valor das casas, ou temos de aumentar muito os salários. Pois, e dificilmente, muito provavelmente, uma pessoa poderá ter 300 mil euros disponíveis de dia para a noite, portanto, se calhar é mais fácil regular o preço da habitação. E se calhar é muito difícil nós dizermos que os salários vão ter de passar a ser 2 mil euros, o salário mínimo vai ter de ser 2 mil euros, que estrutura um bocadinho a nossa economia. Portanto, se calhar nós temos de trabalhar do lado do acesso à casa. Mas, habitação pública, temos de ser exigentes, porque não pode continuar a acontecer isto que nos está a acontecer, que é, os últimos 10 anos. Em 2018, António Costa, com a nova geração de políticas de habitação, anunciam: Portugal vai deixar de ter 2% de casas em 2024, vai passar a ter 5% de casas. Quando fizermos os 50 anos de 25 de Abril, 5% de casas. Não conseguimos. Mas em 2021, quando se via que não ia conseguir, foi anunciado: PRR, vamos construir mais 26 mil casas. E o 26 mil casas era um número feito a partir de um estudo do IRU absurdo, da forma como foi subestimado, absurdo, mas pronto, anunciou-se 26 mil casas. Agora, Luís Montenegro, quando vê que não vai conseguir até 2026 construir as 26 mil casas, vamos muito provavelmente andar à volta das 13 mil casas, ou seja, metade, anuncia, ainda antes de terminarmos, anuncia para 2030 as tais 59 mil casas. E com uma nuance que é preciso e que os autarcas sentem muito, que é, se é verdade que havia um financiamento a 100% para 2026, para as casas, para as 26 mil casas, e esse anúncio foi feito e havia um financiamento a 100%, agora é alavancado por um crédito junto do BEI. Crédito esse que eu temo que tenha a ver com o abdicar do nosso Estado de ir aos financiamentos europeus que têm uma cota parte a fundo perdido. Porquê? Porque os fundos europeus já nos estão a dizer: têm de regular rendas, têm de regular o alojamento local, têm de fazer qualquer coisa para as casas vagas, e sem isso não há financiamentos europeus. E o que o Estado português está a anunciar é uma alavanca a partir da banca europeia e que, portanto, significará, não está ainda desenhado, portanto, muitas destas coisas estão a ser feitas com anúncios, continuamente com anúncios, sem os diplomas, sem as coisas, sem se ver como é que isto se vai fazer. E muito provavelmente a maioria das autarquias não vai conseguir concorrer a estas 59 mil casas, porque significa um ónus para si. Mais
o que consta que vai ser dito é que isso não entra para o endividamento das autarquias. Mas o dinheiro, as autarquias vão ter de pagar. Porque pode não entrar para os números da contabilidade, mas alguém vai ter de pagar. Quem é que vai manter essas casas? E quem é que vai manter estas casas? Pronto, ou seja, nós temos de começar a ser rigorosos sobre a habitação pública e exigir. Isto não é que tem sido sempre assim. Sempre que estamos à beira de confirmar um número e percebe-se que não se configura, empurra-se com a barriga e passa-se ao próximo. Ainda mais. Sempre duplicando. Sempre... E isto não pode ser assim. Isto é brincar com as pessoas. E aí é transversal aos governos dos últimos 10 anos. Agora, é verdade que é preciso construir habitação pública, é verdade que é preciso haver programas públicos de incentivo às casas que estão, por exemplo, as casas que estão em situação e que de facto é um problema do lado dos tribunais, muitas vezes a questão das partilhas, o Estado pode providenciar políticas de transição e de uso dessas habitações até interessantes para as pessoas que estão em litígio, que depois até pode reverter algum valor para elas, de disponibilização desses imóveis. Isso pode ser feito, não está a ser feito. Agora, o que eu acho é que, para além da habitação pública, nós o que perdemos ao longo dos anos, e nos anos 70 e 80 tiveram muito impacto, as cooperativas, por exemplo, mas tiveram, eu não falo só de cooperativas, eu gosto de falar disto como um todo, que é a habitação de acesso controlado de rendas, ou seja, são as cooperativas, são as associações mutualistas, são as caixas de previdência, que tiveram, até durante o período do fascismo, tiveram um grande impacto na providenciar casas à classe média baixa, às classes populares, produziram casas e arrendavam a custos mais ou menos controlados. E o que aconteceu é que as cooperativas foram muito estimuladas a passarem a processos para além foram financiadas nos anos 70 e 80, é certo, muitas vezes com o solo, não é? Financiamento com o solo, alguns com créditos relativamente bonificados, a partir dos instrumentos públicos que foram existindo à época, que neste momento não existem. É por isso a minha grande dificuldade de uma cooperativa, quando vai à banca, neste momento é entendida como uma empresa qualquer. E, aliás, até é desvalorizada perante as empresas qualquer, tem menos acesso ao crédito que os fundos imobiliários, por exemplo. Portanto, tem muito mais dificuldades, passam um caminho muito mais difícil do que outras entidades do setor privado. Não ter acesso a terrenos públicos. A ideia parece que é essa. Mas isso pode ser. Pode ser que já tenham financiamentos para pelo menos o terreno está garantido, não é? Depende em que qualidade, se for direito de superfície sim, se for direito de uso não. Mas se é certo... O Banco de Fomento não deveria... Está na lei. É curioso. Em 2023 saiu uma lei que dizia assim: nova geração de cooperativas de habitação acessível. Em novembro de 2023, essa lei dizia, concretamente em novembro de 2023, o Banco de Fomento tinha de criar uma linha de crédito própria para as cooperativas. Zero até agora. O IRU, em 2024, abriu manifestação de interesses para quem é que queria entrar neste processo. Ao que consta, 20 entidades e grupos de cidadãos disseram: nós estamos aqui, estamos disponíveis para estes territórios. Nunca mais houve resposta. Houve uma mudança no IRU e essa resposta nunca mais... Isso está lá perdido no IRU, e nós sabemos que o IRU tem as suas caves provavelmente cheias de procedimentos, mas o que eu acho que é fundamental é nós termos... E na verdade, por exemplo, quando se compara com Portugal com os países europeus, diz-se sempre Portugal 2% de habitação pública, portanto, quando se fala, por exemplo, na Holanda 30%, que não é na Áustria, com algumas nuances de cidades diferenciadas, mas com percentagens relativamente elevadas. Atenção, não é só habitação pública, é habitação com apoios públicos e integra também estes valores. Fora de Portugal, integra também os setores cooperativos que têm elevado impacto. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que são também edifícios e casas que estão a ser disponibilizadas às pessoas a rendas controladas. Onde o Estado não deixa, e uma das coisas que eu gostava de alertar o Sr. Presidente, porque é fundamental nesses processos experimentais de co-housing, é fundamental não reconhecer que teve apoio público, mas dizer que não pode sair deste universo. Porque aconteceu às cooperativas, a muitas cooperativas, é que não pode sair do universo das rendas controladas. Não pode, de um momento para o outro, entrar no mercado livre. E o que aconteceu às cooperativas foi que, a determinada altura, as cooperativas passavam a propriedade individual, ou seja, o que é que isto quer dizer? As casas, as pessoas assumiam a propriedade, e as cooperativas em si, as cooperativas não eram mais do que... Exatamente, não eram mais que condomínios, geriam os espaços em comum, não é? Portanto, e isto aqui
totalmente, por exemplo, quando se fala neste caso particular em Portugal, português e do sul da Europa, isto aconteceu no sul da Europa, quando se fala na Alemanha ou na Europa Central, acham absurdo, mas as cooperativas não são ou em solo público ou de propriedade coletiva. Não, em Portugal há esta coisa. E em alguns sítios valem tanto como o mercado E o que é que normal aconteceu? de luxo Exatamente. O que é que aconteceu? conheço vários É que as casos. cooperativas entraram no mercado. É óbvio que depois dizia-se assim, as cooperativas, e normalmente em todos os casos, as cooperativas e os municípios tinham direito de preferência. Ou seja, quando havia uma venda, tinham sempre os cooperadores, quando iam vender as suas casas, perguntavam sempre à cooperativa, temos uma venda por este valor, querem comprar? Só que o valor já estava de mercado tão inflacionado, como é óbvio, nem a cooperativa, nem o próprio município conseguia manter aquilo no seio do cooperativismo. Portanto, uma das coisas que a FENACH agora defende muito bem é dizer, bem, se for propriedade individual, no ato da venda, a cooperativa ou o município podem comprar perante o valor de custo com um valor de inflação. Ou seja, não ir comprar pelo valor do mercado. O que me parece óbvio, compreensível. Parece-me óbvio. As cooperativas não podem sair do mercado. Isso é uma coisa... Não podem entrar no mercado. Não podem sair do mercado se vender controlada. O que nos falta, para além da habitação pública, é um mercado de renda e de acesso controlado às casas. Isso é que nos falta. E nós temos de o criar rapidamente. Porque senão, o que é que vai acontecer? Nós quando falamos, se é certo que nós falamos que 1 milhão e 500 mil pessoas entraram em Portugal nos últimos anos, também está muita gente a sair. Muita gente qualificada, muita gente... O estudante universitário tipo, eu sou professor universitário, o estudante universitário tipo quer ir para fora de Portugal, porque sabe que não vai conseguir sair de casa dos pais, porque não vai conseguir a sua independência e sabe que lá fora consegue isso muito mais rapidamente. Portanto, e nós temos que começar a criar respostas para isto. E as respostas que podemos criar não é só a habitação pública, mas é este mercado, num setor de criação, num setor sem fins lucrativos, de providenciar casa a preços acessíveis. E para isso temos que convocar todos. Temos que convocar as cooperativas, temos que convocar as associações mutualistas, temos que convocar as caixas de previdência que ainda existem e temos de as apoiar nisso. As políticas públicas têm de apoiar estas entidades e não tanto benefícios fiscais para fundos imobiliários, que já deu no que deu. Muito bem, eu ainda queria fazer uma pergunta ao Pedro Cepeda e ao Francisco Bacelar. Eu começava com o Pedro Cepeda, porque muito daquilo que o Tiago Mota Saraiva acabou por dizer, no fundo é a razão de ser do município no que diz respeito ao orientar das políticas públicas. São dores de territórios de baixa densidade, não é propriamente o caso de Penafiel, mas também está ali numa zona de transição, chamemos-lhe, são dores reter população qualificada, emprego qualificado. Um município só vive com isso. Para isso é preciso casas. Claro que sim, eu dou este exemplo. Por exemplo, na atração de investimento estrangeiro para o nosso município, uma das primeiras coisas que os investidores perguntam, mas então existe capacidade de atrair talento para o Conselho e para isso é preciso haver habitação, como é óbvio, e isso condiciona desde logo o nosso desenvolvimento do ponto de vista económico e da atração de investimento. Mas também queria acrescentar aqui o tema que tem a ver com os próprios instrumentos ou a falta de instrumentos que os municípios têm para poderem criar mais pressão junto dos proprietários privados. Existe uma figura que são as zonas de pressão urbanística, em que aí já existem alguns instrumentos que permitem agravar o IMI nos prédios devolutos, mas eu entendo que deveria ser algo mais musculado. Ou seja, um terreno que seja urbano, que tenha capacidade construtiva, deveria ser taxado não por aquilo que ele é, na verdade, pelo seu valor patrimonial, mas pelo potencial que tem do ponto de vista daquilo que é a sua capacidade construtiva. Aí seguramente que o mercado também começaria a tornar mais dinâmico e não acontecia aquilo que nós vemos muitas vezes de bolsas de terreno em plenos centros urbanos que estão devolutos e porque uma família ou uma empresa acha que tem ali o seu Euromilhões que algum dia alguém irá pagar muito por aquilo. A habitação tinha um dado, nunca foi lenda, era a declaração de carência habitacional. Que eu creio que um pouco os municípios utilizaram, Lisboa declarou essa carência habitacional, mas a questão é que a ideia é que a partir daí saísse uma portaria a dizer que instrumentos novos é que os municípios tinham e nunca saiu. E isso era importante saber que instrumentos é que teria, porque não é só declarar a carência habitacional, a partir daí é preciso operar e ninguém sabe o que fazer. Por outro lado, existe um outro problema que nós sentimos no nosso Conselho, e embora Penafiel seja um Conselho com alguma dimensão do ponto de vista da construção civil, que é também investidores e proprietários privados que querem construir, mas que não têm
não conseguem empresas, não conseguem mão de obra suficiente para fazer essa edificação. E basta olhar para este dado, o setor da construção civil em 2005 no nosso país tinha 600 mil trabalhadores, atualmente tem cerca de 350 mil trabalhadores. E muitas vezes acontece isso. Aliás, nós temos um fenómeno na Câmara Municipal de Penafiel, que são prédios de habitação coletiva, multifamiliar, que estão devidamente licenciados, mas que os proprietários não levantam a licença porque não têm ninguém que possa construir o prédio e, portanto, vão prorrogando o prazo porque, de facto, não conseguem executar os seus projetos imobiliários. Muito bem, só para terminar, Francisco Bacelar, este também será um problema que há pouco acabou por aflorar, que é o fenómeno do entesouramento, ou seja, não há pressa para vender porque sabemos que amanhã, ou depois de amanhã, ou no próximo ano, vai vender mais caro, ou pelo menos, se não atingirem hoje o preço que eu peço, daqui a uns... É isso que acontece, temos muitos casos desse no mercado imobiliário. Temos muitos e é isso que tem acontecido e que eu neste momento já não duvido muito que vai continuar a acontecer, porque estamos muito longe de conseguirmos o tal equilíbrio entre a relação da oferta e da procura, que seria ideal. Porque há muitas coisas que foram aqui discutidas durante o programa, que não vou agora estar-me a repetir, que contribuem para isso. E, de facto, sempre a mudar governos e com políticas, ora de esquerda, ora de direita, nunca chegamos lá. Enquanto não se encarar o problema, não é esquerda nem direita, temos um povo para governar e temos que nos governar, mas parece que não conseguimos, já dizia aquele general romano, que nem nos governamos, nem nos deixamos governar, não é? Muito bem, não é uma perspectiva muito positiva para terminarmos, mas a verdade é que o mercado não caminha para isso. A habitação é e continuará a ser um problema estrutural do país e, como dizia o Luís Mendes no início desta conversa, produzir casas não é como produzir frutas. As frutas acabam por apodrecer, as casas não continuam a aumentar de valor e, por isso, será difícil num horizonte próximo vermos este como um problema resolvido. Por isso, aqui no Conta Lá continuamos a olhar e a refletir sobre este como um dos grandes aspectos de Portugal atual.